É importante vocês estarem aqui porque as pessoas perguntam: tem trabalho social no Centro Espírita Antônio de Oliveira? Tem. Que dia que é o trabalho? No último domingo do mês ou no penúltimo. Às vezes pode ser o terceiro. Dependendo do trabalho, o trabalho pode acontecer antes, por exemplo. Quando não tem evento aqui no centro, a gente faz o trabalho social. Semana passada teve o evento julino. Hoje é o trabalho social. Então a gente consegue trabalhar, porque a gente também pensa em auxiliar mães com outras necessidades, mas é tudo um trabalho. Por que eu estou comentando isso? A gente também tem um trabalho social com preparo de comidas para marmitas. Marmita, uma vez por mês a gente também faz isso. Geralmente cai assim, ó. Na última quinta-feira do mês cai o trabalho da marmita. Algumas de vocês já foi fazer esse trabalho social em algum local, sabe? Doa marmita, entrega marmita. Se vocês puderem ir, vocês vão ver a diferença que faz na vida de vocês. Se eu posso ir num local perto da minha casa que tem trabalho social e faz marmita, eu queria ser voluntário. Porque não tem nada melhor que a gente se sentir bem aqui. Se você está bem no seu coração e está ajudando as pessoas, você está sendo útil. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fala para o Deus: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu estou dizendo na primeira pessoa: eu preciso de ajuda. E os outros? Os outros também precisam. Se eu posso ajudar, estou ajudando. Deus está vendo que eu estou ajudando. Ele sabe o que eu preciso, mas a gente às vezes não faz o que Ele quer. A gente quer o que a gente quer e na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E tem que ser o contrário. Essa casa permite que algumas pessoas, nossa irmã Roseli, vem e nos ajuda, sempre que ela pode, ela vem, e a gente fica grato. Hoje é um trabalho social. Pode chegar alguém aqui, já estou falando para vocês compreenderem. É uma necessidade de entendimento. A gente precisa entender o que acontece. Por exemplo, eu vou orientar vocês em algumas coisas que são importantes. Olha que lugar bonito aí. Verem que tem aquela bagunça. Não, mas é falando e eu vou ficando olhando. Dá uma pausa. Então assim, a cidade é maravilhosa. A cidade de São Paulo também é. Lá é turístico, aqui também é. Então o que eu quero colocar isso para vocês? A gente tem que ser útil. Se eu for útil onde eu estou sendo útil para o Criador. Quem aqui não passa necessidade? Quem aqui está precisando de ajuda, levanta a mão. Levanta a mão, até o pé. Precisa de ajuda. Eu preciso do Wagner. Eu preciso dele. Ele é o presidente, eu sou o vice. A gente bate papo. E aí? Como é que foi? Como é que você está? Você está bem? Isso o quê? Já veio coisa aí, senhor? Está bem? Isso é ajuda. Eu preciso de ajuda, ela precisa de ajuda, então a gente chega trabalhando junto. Então, para a gente começar o dia, quero agradecer a presença de todos vocês que vieram. Nós montamos 15 cestas básicas para atender 15 famílias. Eu aqui no atendimento anotei, vieram 10. Uma eu já sei que tem um pôr de vir. Essa eu vou conversar depois, falando tudo bem. Vou bater um papinho. O que é bater papo? Porque senão a pessoa fala assim: pô, ninguém fala comigo? Eu mando mensagem e responde? Não. Quando precisar, pode chamar. Eu, Fábio ou o Wagner. A gente bate um papo em particular. Porque às vezes é um particular que a pessoa precisa saber. Então eu vou conversar. Aí eu também vou explicar para o Wagner que ele é o presidente. Wagner, está acontecendo isso. Ele também pode ligar e falar: Fábio, aí, vamos resolver. Ontem foi dia de montagem das cestas. Então eu vou fazer a brincadeira da sacola. Aqui está a sacolinha. Essa sacola foi comprada nova e foi doada para o centro. Então são 30. Quanto que está uma sacola hoje? 7 Vezes 30. Não é uma por mês para levar e uma para voltar? O centro comprava sacos plásticos, R$45 por mês. Vezes 12, era o plástico uma vez só ia embora. Então a sacola tem que vir e voltar. Eu estou com 4 sacolas separadas que elas estão impossibilitadas de uso. Eu posso pedir doações, eu vou pedir, porque preciso de doação. O que eu vou pedir para vocês encarecidamente? Use a sacola, guarda a sacola atrás da sacola. Por quê? Senão não tem como levar comida. Se não tivesse ontem 15 sacolas, não tinha onde levar comida. Aí como é que eu ia falar assim, ó, só vai carregar sua sacola? Eu não trouxe nada. E eu vou levar na casa da pessoa. Então eu peço para vocês, ó,
zelem pela sacola. Foram doações. E o mesmo que doa sacola, muitas vezes doa comida. Às vezes a pessoa só fala, ó, só tenho sacola, pode doar 3. Maravilha, que vai ajudar no dia de montar a cesta. É importante também que vocês não faltem. Sabe por quê? Não são 4 meses? Pode ficar mais 4, já são 8. No máximo 1 ano. Aí você fala, em 1 ano, melhorou a minha vida? Melhorou. Em 3 meses, teve pessoa que veio aqui, ficou 2 cestas só. Na terceira arrumou um emprego. Me chamou e falou, queria agradecer pelo que a casa fez por mim. Eu estava em necessidade, arrumei um emprego, eu vou indicar para uma pessoa poder vir. A pessoa não veio, porque ela indicou. Até falar, a pessoa não veio. Mas ela agradeceu porque ela foi ajudar. E ela também indicou uma pessoa. E ela saiu da cesta porque conseguiu um trabalho. Tem pessoa que tem dificuldade. É comum, quem não teve? Quem aqui já teve empregado? Quem aqui já ficou muito tempo desempregado? Mas você dá um jeito, você quer trabalhar, você quer fazer uma coisa, você quer se sentir útil. Aí quando você quer se sentir útil, você vai lá, trabalha, faz. Mas como é que a gente vai se sentir útil também? Não fazendo um pouco das coisas que a gente precisa fazer. Por exemplo, muitos de vocês deixaram as casas de vocês. Alguém está lá. Aí você fala assim, tá, tem que cuidar da pessoa que eu estou. Deixei lá. Então é importante a gente lembrar que as coisas têm que ser claras. Então, tá com dificuldade, fala com a gente. Precisa de alguma coisa específica na casa de vocês? Que às vezes vocês não conseguem, fala com a gente. Tem pessoa que vai sentar aqui amanhã nesse banco e vai me perguntar, Fábio, como é que foi o trabalho ontem? Tinha leite? Fala, tinha. Tinha o pão? Tinha. Faltou alguma coisa? Faltou a sua presença. Você quer vir no dia? Vem, você vai ver as pessoas. Você quer ajudar de algum outro jeito? Ajuda. Quer dar mais cesta? Doa. A gente quer chegar em 20, tá atendendo 15. Fundadora dessa casa que está no quadro, chama Dalgida da Silva Mendes. Liga o computador lá que eu te ajudo. Já te ajudo já. Aí o que acontece? Ela fala, porque aqui é uma casa espírita. Ela é espírita, é um espírito que trabalhou aqui por muitos anos. Ela fala, mantenha essa porta aberta, com muito amor, receba as pessoas. Eu também cheguei aqui numa necessidade e sentava no banco. Desse aqui, ó. Aí, e a pessoa falou, você gostou? Você quer vir no outro dia? Eu falei, pode vir? Pode. E vai vir. Quem de vocês não precisa? Quem de nós não precisa de Deus? Hoje eu vou falar só um pouquinho desse tema, que ele é muito importante. Por exemplo, na hora que a situação está boa, a gente tem que lembrar do Criador. Na hora que a situação está apertando, a gente tem que lembrar mesmo. Porque Ele pode me dar o que ninguém pode. Quem de nós, numa situação difícil, veio, apareceu alguém e falou assim, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Às vezes quem a gente estava contando não pode. Mas quem a gente estava contando talvez não pode, porque não era ele. Era que Deus mandou. Aí eu, você ou qualquer um quer ser ajudado. Aí o que acontece? A gente também não ajuda ninguém. Olha, eu vou ajudar a Sueli agora lá. Só um minutinho que eu já volto. Vai, Su. Voltamos. As antigas falam, voltamos do comercial. Ó, aqui é um livro bom, que talvez vocês não conheçam. São 180 lições. Aí você fala assim, de onde tirou esse livro? Esse livro é tirado de ensinamentos morais. O que é um ensinamento moral? Moral é a moral. Tá, pessoal? Você tem moral ou você não tem moral? Você está agindo pelo bem ou não está agindo pelo bem? Aqueles que não entendem o que é o bem, um dia eu vou entender. Porque eu vou falar, pô, eu não quero mais viver desse jeito, eu quero aprender a fazer do jeito certo. O jeito certo é a moral, respeitar as pessoas, respeitar a mim, querer fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, ser útil, trabalhar. Isso vai melhorando o quê? Moral, você vai se tornando uma pessoa moralizada.
Hoje as pessoas estão se perdendo porque as pessoas acham que o que ela acha que é certo, é certo. Aí se você for falar para ela que não é, ela vai falar que você está louco. E as pessoas estão invertendo o que é certo, que leva a Deus, pelo que é certo, que fica na matéria. O dinheiro, essas coisas. Que, por exemplo, todas essas pessoas também vão partir um dia. E a gente vai. Eu estou falando com vocês. Por muito tempo essa senhora que está no quadro dirigiu essa casa. 50 anos. Eu estou aqui há 16. Ela está há 50 anos trabalhando aqui. Ela sempre trabalhou. Durante 50 anos ela abriu essa porta. Durante 50 noites. 50 anos sem parar. E imagina um trabalho desse. Aí eu tenho que me esperar uma senhora dessa e falar, pô, vou fazer mais um ano, mais 2 anos. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Agora imagina, você tem seus pequenos, vocês têm os seus, eu tenho 5 sobrinhos, eu tenho que ser um bom exemplo para eles. Falar, pô, meu tio não presta, hein? Meu tio não sei o quê, meu pai. Deus, ele não observa o que você está fazendo, simplesmente porque você está fazendo, ele observa o seu coração. Às vezes eu estou fazendo algo porque eu não estou bem. Quando eu me encontrar, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque eu preciso me encontrar. Muitos de vocês têm alguma definição de religião. Já chegou gente aqui da Umbanda, do Candomblé, judeu, ateu, espíritas, católicos, protestantes. Não importa. Porque a gente não pode fazer diferença. Ó, você é protestante? Não. Você é evangélico? Não. Você é umbandista? Você é filho de Deus? E se um umbandista vai ajudar a gente daqui 5 minutos, dá uma informação que a gente precisa e a gente não sabe? Então a gente tem que ter noção. Estou falando isso porque a gente está no Centro Espírita Antônio de Oliveira. Hoje é dia 26 de julho de 2026. Olha que bonito. Domingo. Um sol bonito. Então, muita gente fala, nossa, hoje vai estar sol, podia estar frio. Ah, hoje. Para cada um o dia tinha que estar de um jeito, mas o dia não está agradável para todos. Mas nem sempre o que é agradável para todos é bom perante as leis de Deus. Ó, vou falar de um tema bem curtinho. Quem está falando isso é Paulo, o apóstolo Paulo, aos Coríntios. Coríntios era uma cidade de Corinto, na região antiga no mundo. O que ele vai escrever aqui, ó? Incompreensão. O que é incompreensão? Compreender o que você está entendendo. Incompreensão é ser incompreendido. Vou ler aqui para vocês entenderem. Fizeste-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Então ele fala, me fiz fraco para ganhar os fracos. Fiz de tudo para todos, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então assim, ele se fez fraco para salvar os fracos, para salvar alguns. Vocês já viram aquela história? O barco está afundando, todo mundo está gritando, aí você quer ajudar, a pessoa te puxa para baixo. Aí você se afunda e fala, nossa, onde eu me meti? Fui ajudar a pessoa, tomei nessa. Por que acontece isso? Porque quando eu estou fraco, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas quem tem entendimento consegue levar o quê? Entendimento para quem está enfraquecido. Então ele fala que se fiz fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Ele se fez menor para ajudar quem estava entendendo. Fiz de tudo para todos, por todos os meios, para salvar alguns. Não são todos que vão receber a salvação. Quantas vezes a gente não já ouviu isso? Fora da salvação, mas é fora da caridade. Sabe por que eu estou falando isso? Tem a turminha nova aqui. A gente já teve essa idade. Quem já viveu um pouquinho mais dos 40, já entende o que eles estão. Quem já ainda é criança com mais idade, mas você entende. Eles não entendem, mas a gente tem que entender. Não é a quantidade de vezes que a gente ora para Deus. Não é a quantidade de vezes que a gente vai num templo religioso. Não é. Sabe por quê? Porque é um número. Ó, eu vou 3 vezes por semana, eu vou 2, eu oro todo dia, eu oro toda hora. Não é a quantidade. Deus quer que você aprenda a servir e também ajudar a salvar alguns. Por exemplo, se eu for um bom exemplo, o meu bom exemplo pode salvar alguém. Mas o meu mau exemplo pode fazer muitos a perderem. Porque as pessoas olham o bom exemplo e falam, pô, mas o que ele está fazendo?
Não pode dar um pinote na moto e não dá empim, não? Aí cai, bate a cabeça, mas tá chorando. Aí fala pra criança. A criança de moto. O que você fez? Eu achei que dava. Paulo está falando aqui que ele se fez pequeno. Que Paulo quer dizer pequeno. Ó, o texto segue assim, ó. A incompreensão, indiscutivelmente, assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a evocação da claridade assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do seu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é arte divina de quantos alcançaram inconscientemente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. O que é a luz ofuscante? Às vezes as pessoas não entendem isso. As pessoas podem ler o ensinamento, mas não entender. Eu preciso de alguém que me ajude. Aí a luz não ofusca. Se eu seguir exatamente só porque está escrito e eu entender aquilo, eu posso matar uma pessoa. Se eu não sei ler e escrever, e eu leio assim, ó. 2 medidas para uma colher. E eu pôr uma colher de sopa. E era uma colher de café, eu posso matar uma pessoa com remédio. Eu entendi que era 2 medidas, eu usei uma colher de sopa. Não era de café? Não tinha um medidor lá do remédio? Ah, não tinha. Eu usei um copo. Precisa a gente compreender. Ele está falando aqui que a luz está para todos. Mas muitas vezes a gente não entende. Por quê? Precisa de um tempo. Eu não falei dos pequenos? Se Deus quiser, eles vão chegar na nossa idade. Eles vão chegar na nossa idade. Aí eles vão falar, ó, minha mãe me ensinou valores. E os valores que ela ensinar, vai estar aqui, ó. Continuando aqui, eu vou falar aqui. Se as estrelas da sabedoria e do amor, que povoam o coração, não humilhastes quem passa sob o nevoeiro da ignorância. Então, por exemplo, se eu tenho um entendimento, eu tenho que entender que ele não é obrigado a entender o que eu entendo. Exemplo, tem pessoas cultas, letradas, mas são ignorantes das leis de Deus. Ele sabe muito, mas ele não sabe tratar bem uma pessoa, não sabe respeitar uma pessoa, não sabe valorizar o próximo. Ele tem muito do mundo, mas as coisas de Deus ele não tem. O que ele fala aqui? A gente tem que aprender que a manifestação do bem ele é gradual. Como gradual? É aos poucos. Muitas vezes o idoso vai falar com o mais jovem. Hoje em dia, e o jovem fala assim, tá bem ele de novo. Não aguenta esse homem, não aguenta essa velha. Só que ele esquece que a árvore nasceu como uma semente. E um dia ela se transformou numa árvore, vai dar fruto. E um dia essa árvore vai secar. E ele fala assim, não, ela não faz, eu faço. Só que um dia vai vir as necessidades e ele vai saber o que é estar numa terceira idade. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas. Porque pessoas mais velhas me ensinam o que eu não sei. A gente às vezes conversa com uma pessoa mais velha, ela vai ensinar com uma doçura algo que você não viu. Vou dar um exemplo simples para a gente entender esse ensinamento aqui, ó. Existe uma árvore aqui fora, na porta. Se a gente der a volta na árvore, um lado tem luz do sol, que está para cá, um lado está com sombra. Eu estou vendo as coisas escuras e do outro lado está claro. Aonde é que está a luz? De um lado e a sombra está de outro. Não parece um jogo de luta? As sombras com as luzes. Aonde é que tem que estar a luz em nós? Aqui. Mas como é que você vai aprender a estar bem aqui se você não pensa? Então você precisa de claridade na mente para acalmar o seu coração. Então quando Paulo se faz pequeno, ele vai ajudar a todos. Ele não pergunta, você é letrado? Você é senhor das leis? Você é um pobre ou não? Vou dar um exemplo para vocês. Nós aqui somos mais ricos que qualquer pessoa da época que Paulo vivia. A maioria das pessoas era assim, andavam descalças. Os que calçavam algum calçado tinham mais condição e não é escravo. E os que se vestiam bem eram de alguma categoria de grupo social diferente da gente. A gente está num bairro que não é um bairro simples,
Não é um bairro popular. Já foi popular. Eles dizem, o pessoal antigo fala que quando estava fundada essa casa não existia nada em volta aqui. As pessoas saíam de lá perto do Mandaqui e vinham aqui era um local que eu vendia comida seca. Você falava assim pro dono, pô, me dá 5 quilos de arroz. Ele ia lá, puxava, pesava na balança e colocava. Era o mercado da época, era aqui. Quando o centro veio para cá, já não tinha mais esse trabalho. Mas enquanto essa senhora estava no quadro, ela não perguntava de onde você veio, quem você é. Ela atendia todo mundo. Quem é, vou repetir de novo, quem daqui não precisa de luxo. A gente está no centro espírita. E o que é um centro espírita? É um centro de luz. A gente tem quadro de Jesus. Por que a gente tem quadro de Jesus? Porque a gente fala do Cristo o tempo inteiro. O Cristo, ele traz a salvação quando você é caridoso. E o Cristo não vai te desamparar quando você não é. Sabe por quê? Porque no terceiro dia ele foi aonde? Ele foi buscar aquele que tinha cometido suicídio. Você imagina, eu estou seguindo o mestre e vou trair ele. Nem por isso Jesus abandonou ele. Se Jesus não abandonou o nosso irmão Judas, não abandonaria a gente. Não precisa mais fazer sábado de aleluia. Você imaginou? E se fosse a gente? Uma vez por ano as pessoas não lembram bem de mim, as pessoas falam mal de mim. Há 2026 anos as pessoas falam mal de mim. Eita fofoca que dura 2026 anos. Você imaginou? Olha, aquilo ali, um ano após o outro. Isso é falta de conhecimento. Eu estou no centro espírita. O centro espírita é uma casa que fala de Jesus. Recebemos os bons espíritos aqui em nome do Cristo? Recebemos. Os bons espíritos orientam? Está seguindo o que Jesus orienta? Se você está seguindo o que Jesus orienta, você está fazendo a coisa certa. Você está ajudando o próximo? Você está se ajudando? Porque muitas vezes eu não estou me ajudando. Eu não me olho. Eu não me trato bem. Eu não procuro me vestir melhor. Eu não cuido da minha saúde. Eu não cuido da minha casa. Eu não cuido dos meus sentimentos. Eu estou agoniado, não falo com ninguém. E aí? Não é caridade? Sabe por quê? Porque as pessoas acham que existe um céu. Você imaginou um céu que ninguém faz nada. Tá lá, eu vou e eu volto. E aquele que errou? Também volta? Então a gente tem que lembrar. Um parente nosso que está em dificuldade, quando eu estou orando, pedindo a Jesus, a energia vai para ele. Porque Deus permite que o bem vença a ignorância. Não existe o mal, existe a falta do conhecimento. Sabe por quê? Porque como é que pode ter uma força que pode competir com Deus? É impossível. Vou dar um exemplo para a gente fechar. Todos aqui gostam de alguma fruta. Não pode? Se eu fizer uma pesquisa aqui, quem gosta dessa fruta? Quem gosta dessa? Todas as frutas que a gente gosta vieram de uma semente, de uma árvore. E se a gente pegar essa mesma árvore, pegar uma fruta que a gente gosta, cortar e contar quantas sementes tem nessa fruta que a gente gosta, pode ter uma só. Tem fruta que só tem uma semente, tem fruta que tem um monte. Aí você imagina, vou contar quantas árvores tem, ó. No meu abacateiro só tem um caroço, então é uma semente. Mas no meu cacho de uva tem um monte. Quem é que vai dar mais fruto? O que deu um ou o que tem mais? O que tem muitas vezes pode produzir 1000 abacates. E o que tem um cacho de uva pode produzir um pezinho que seca e morre. Isso é a gente. Tem dia que eu estou bem e produzo, tem dia que eu não produzo. Sabe por quê? Deus sabe quanto que vai produzir a gente. A gente é igual uma semente. Se eu estou aceitando o que eu tenho e preciso compreender, não depende do outro, só depende de mim me tratar bem, quem é que vai me tratar mal? Sou eu que tenho que me tratar bem. Sou eu que tenho que ir no posto de saúde. Sou eu que tenho que ter amizades com pessoas boas. Sou eu que tenho que procurar ajudar. E essa casa permite que as pessoas possam ajudar. Quem pode nos ajudar, a gente agradece. Vou repetir de novo. Ninguém aqui é obrigado a fazer nada. Essa casa não troca comida por ajuda. Sabe por quê? Se todos vocês saíssem agora, o Wagner ia me perguntar, o que aconteceu? Todo mundo saiu. Você falou alguma coisa? Não. Ele depois ia conversar. Mas a gente não está aqui, se a gente pudesse ajudar, é uma maravilha. E é uma troca. Por exemplo, eu vou voltar para minha casa, hoje eu moro sozinho. Eu moro com a minha mãe até 4 anos atrás. Vai completar 4 anos agora em setembro. Eu peço a Deus todo dia que abençoe ela. Porque com certeza, doutora, ela peço que me abençoe aqui.
A gente está se escrevendo uma cartinha. Eu penso bem nela, ela pensa bem em mim. O que eu tenho que fazer? Aprendi que eu tenho que ajudar. Aprendi que eu tenho que gostar de mim. Aprendi que eu tenho que também servir a Deus. Se eu estiver fazendo coisas como essa, não disse a semente? Não é quantidade? Sabe por quê? Porque se fosse quantidade, vira uma regra. Você tem que fazer 100 disso, ouvir não sei quantas vezes na igreja tal, no lugar. Não. Sabe por quê? Senão fica mecânico. Não é humano. Não tem sentimento. Eu agradeço vocês virem aqui. Vocês podem me ver poucas vezes, uma vez por mês. Mas eu lembro a maioria dos rostos de vocês. Quando eu estou conversando, o barulho me pergunta. E a senhora? Mora aí na rua. A gente foi lá. E aí, como é que tá? Porque isso é fraterno, isso é caridoso. Sabe por quê? Porque a gente tem que se fazer menor. O que é menor? E até vocês, porque vocês nos ajudam em algumas coisas que a gente não vê. A gente tem um tipo de vida diferente de vocês. Mas vocês nos ensinam muitas coisas que a gente tem que valorizar. Eu tenho que valorizar, eu falo isso, vou repetir. Um dia que vocês puderem, um trabalho social de entrega de comida na rua, vocês vão ver o valor que a casa de vocês tem. Por que eu estou falando isso? Porque num trabalho no irmão que está em situação de rua, você vai conversar com ele, ele tem a história dele. Mas se ele falar para você a história dele, você fica assim com vergonha. Porque ele está numa situação que não é sua. E nem por isso a gente pode tratar mal ele, mas tem que aprender com ele. Sabe por quê? Quem faz um trabalho como esse, volta para casa. Aí você volta para sua casa, você pode tomar o seu banho na hora que você quer, pode comer a comida, você pode escolher. Às vezes o irmão está dormindo numa pedra. Eu lembro de uma história de um irmão que estava dormindo quase na tampa do esgoto, no meio dos sacos de lixo. O saco balançou, a gente olhou assim, se uma mão, nossa, uma mão. E a pessoa estava lá, dormindo em cima da tampa do esgoto. Você podia passar, você não ia ver o cara. Se não balançasse a mão ali, descoberto por saco para se proteger, você não ia saber. Não é um ato caridoso ver a pessoa e ajudar. É um ato descaridoso e vai dar certo. E é ladrão, vou fugir. Você pensa que é ladrão. É que a gente pensa mal. Você imagina se Jesus falasse assim: ih, esse aí tá com a ficha suja, deixa eu sair. Não. Isso é um ato caridoso. Quando a gente pode ajudar alguém, e quando a gente não pode, sabe o que todos nós podemos fazer? Uma oração. Senhor, eu não posso ajudar ele, mas que possa ouvir alguém que faça mais que eu. Sabe o que se chama isso? Resignação. É reconhecer, ó. Eu não posso fazer muito, mas o Senhor pode pôr alguém na vida dessa pessoa e levantar ela. Eu quero que o Senhor faça isso por ela, porque eu não posso, mas o que eu posso é falar com alguém. Se eu já estou fazendo isso, estou ajudando essa pessoa. Sabe o quê? Que quando a gente partir desse corpo pesado, vamos estar aqui, eu não sou melhor que vocês não. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Só não vai se perguntar, minha consciência vai falar para mim. O que fizeste quando me ia lá? O que fizeste com o seu irmão Caim? O que fizeste com a sua mãe? E a gente tem que lembrar, Deus não pune, Deus educa. E aqui é uma casa de educação. Aqui é um local que a gente aprende sobre os livros que estão ali. Vem sempre alguém, faz uma palestra, um livro, para quê? Para a gente ir se melhorando. Porque, por exemplo, quem de nós, vou repetir de novo, quem de nós não precisa de ajuda? Então eu peço a todos vocês, nesse momento, que agradeçam. Agradeçam mesmo. O agradecer é a gente com Deus. É falar assim, Senhor, me ajuda, mas eu quero agradecer tudo que você já me deu. Estou agradecendo. Quem é que vai nos ouvir mais do que Ele? Eu posso falar com 10 pessoas, 10 fazem assim. Não é problema meu. Mas Ele vai ouvir o tempo inteiro. Não é alguém que fica numa nuvem e falar, agora quer me agradecer, agora eu vou me mostrar. Sabe por quê? Hoje vocês estão aqui. Amanhã vocês estão em outro local. E desse local vocês podem dar fruto nesse outro local. Sabe por quê? Porque ninguém perde o ensinamento. O ensinamento é igual semente. Eu recebi a semente, eu quero aproveitar aquilo, vai dar uma folhinha. Daqui a pouco um galho, daqui a pouco, onde é que você aprendeu isso? No lugar que eu fui tem muitos anos. E a gente está aqui para trocar. É uma troca, sabe por quê? Porque assim, o que a gente vai levar daqui? Só o que a gente fez de bom. O que a gente não fez. E o que a gente fez de errado. 3 coisas a gente vai levar daqui. O que a gente fez de bom, o que a gente fez de errado e o que a gente não fez. Eu não posso me responsabilizar por vocês. E nem vocês podem se responsabilizar por mim. Eu posso agradecer porque vocês vieram. Vocês podem fazer prece por mim. Eu posso
fazer o gesto para vocês. Vamos lá. Isso, é como se fosse um abraço. Quando a gente lembra de vocês, é como se a gente chegasse a só um abraço. Que ela esteja bem no próximo dia, na próxima sexta, ela esteja aqui. Eu não sei o motivo que as pessoas não vieram hoje. Eu vou conversar com essas pessoas depois. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Como é que você está? Fez falta no envolvimento? Você vai vir no próximo? Algum trabalho? O que aconteceu? A pessoa vai falar com a gente. Isso se chama compreensão. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje em dia são tratadas como números. RG não sei o que, CPF não sei o que, número da senha. A gente não é isso, a gente é ser humano. No final das contas, a gente tem que lembrar: eu sou responsável pelo que eu sinto, eu sou responsável pelo que eu penso. Então eu tenho que pedir por quem não está aqui e por nós que estamos aqui. Então nesse momento a gente vai fazer esse treino. O que é treinar? Eu tenho que falar com Deus através do quê? Do meu coração e da minha mente. E Deus sabe o que eu estou pensando. Como é que eu vou mentir para alguém que sabe quem sou eu? Deus, na Bíblia está lá assim: Caim, o que fizeste do seu irmão? Quem conhece a história está escrito lá. Eu não sei onde ele está. Ele pergunta de novo. A nossa consciência, sabe quando você não agiu bem? Nossa, eu falei, podia ter sido caridoso. Alguma coisa fica lá? Então vamos fazer esse exercício. O que é esse exercício? Eu quero me sentir bem. Então eu vou pedir para Deus que me abençoe a mim, a minha família, os meus vizinhos, quem gosta de mim, quem não gosta de mim, quem está passando necessidade, quem não está. A gente está fazendo o quê? Estou sendo caridoso e estou lembrando também dos outros. Sabe por quê? O avarento, quando desencarnar, quando falecer, não vai levar um pedaço de pano, uma cadeira, não vai levar nada. A gente tem que lembrar que o importante é a gente sempre lembrar: hoje eu acho que não preciso. Eu acho. Será que eu tenho certeza disso? Então nesse momento a gente vai agradecer. Eu vou fazer a oração, vou pedir para todos vocês, em pensamento e sentimento, fechar os seus olhos temporariamente e agradecerem, porque a vida é uma bênção. Queria muito, na nossa situação que estão no mandaque aqui, no leito lá, queria levantar, queria dar uma volta no quarteirão, mas nem posso sair daqui. A gente possa agradecer. Vamos lá? Então, nesse momento, vamos agradecendo, pedindo a Deus que nos abençoe, nos fortaleça. Antônio de Oliveira, esse bom espírito em nome do Cristo, patrono dessa casa, Dona Dalgisa, aos irmãos da corrente de Francisco de Assis, Santo Agostinho, aos irmãos em nome do Cristo possam nos ajudar, possam se aproximar de nós, nos envolvendo com boas energias, bons pensamentos, bons sentimentos, que a gente possa agradecer pela nossa vida, agradecer pelos nossos parentes, agradecer por quem nos gosta de nós, pelos irmãos que talvez não nos entendam e não gostem da gente, que eles possam nos ver do jeito bom e essa mágoa possa ser desfeita. Pelos irmãos que queremos se aproximar, mas não querem conversar conosco, que essa dificuldade possa ser vencida. Mas se não acontecer, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Por nós que estamos aqui, pelos irmãos que estão nos hospitais, nos orfanatos, os irmãos que estão presos nesse momento, suas mães indo visitá-los neste domingo, pelos irmãos que já partiram, pelos irmãos que estão voltando, bebês que estão nascendo agora nesse momento, nesse grande pensamento, nesse grande sentimento, vamos agradecendo na oração que Jesus deixou para todos nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos a livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou pedir, por gentileza, coloca a água para a gente nos copinhos. Eu vou dar um recadinho aqui. Eu preciso ver com o Raimundo qual vai ser a próxima entrega no mês de agosto e o dia que vai ter a visita. Então, se a gente marcar a visita, vai ser
antes da próxima entrega. Porque se tiver algum evento no centro, a gente marca o evento do centro, faz uma visita um dia antes e uma semana depois a gente faz a distribuição. Para não acabar, não calhar tudo uma vez, aí fica tudo muito louco. Então a gente vai conversar, ver o melhor dia. Fechou o dia, provavelmente é no domingo, a gente faz visita. Aí eu vou pedir para vocês assim, ó, tenham caridade com a gente. Porque a gente vai levantar cedo e vai lá no PI. Aí no PI, vai lá pro perialto. Do perialto, vai lá pro Jardim dos Francos. Faz uma carreata. Às vezes, quando eram 30 famílias, a gente acabava às vezes 3 horas da tarde. Estava às 7 horas da manhã, 3 horas. 3 horas a gente já estava esgotado. De tanta gente que tinha visitado o lugar. Você lembra desse lugar? Lembra? Por quê? É importante a gente frisar isso. A gente precisa que as pessoas estejam no local. Você vai me esperar na janela. Eu vou na sua casa. Eu vou ficar lá na janela. Eu vou na sua casa. Eu vou ficar lá na janela. É porque ela mora num local que é assim. Existe esse São Paulo. Às vezes tem o número 10 aqui. Aí você fala 10, 9 e 8, certo? 10, 11 e 12. Aí 10, 50, 70. Aí você fala, mas cadê o número? E acontece. Então quando for assim, ó, vocês olham na rua de vocês, tá o número tá pro lado, avisa. Tira uma foto, manda pra gente, porque é mais fácil pra gente achar. Porque senão o que acontece? A gente chega no vídeo e fala, e agora? Tá chamando, mas já passou. Mas o 10 é pra cá, o 10 é pra lá. Mas já deu tua volta, acontece. Então a gente tem que tirar uma foto quando a gente ver a entrada da casa e a gente agradece vocês, tá? Ela tá colocando água. Eu vou conversar com as pessoas que não vieram. As pessoas que vieram hoje levam comida. Deus abençoe. Pessoal, podia ter vindo 15 e não ter comida para todo mundo. Deus premiou quem veio. Aí eu vou conversar com as pessoas que não puderam vir. O que aconteceu? Não pôde vir? Fala pra gente. Pôde vir? Maravilha. Não vou poder vir no mês que vem? Eu só preciso saber. Não ficar bagunçado, né, pessoa? Faço o sexto ou não faço? Ontem, por volta das 10 horas, as cestas estavam terminando de ser montadas, 10 da noite. Ele falou, montando. Chegou o resto, comida 9h30. 9h30 chegou comida. Olha, senão ia ser difícil. E deu para montar. A gente pede para você assim, ó, conversa, comunica, deixa ela dar um pouquinho de água. Vou pedir, por gentileza, quem puder nos ajudar. Agradece. Quem tiver alguma dificuldade de saúde e não puder, beleza. A gente não quer que ninguém se machuque. Não, posso. Não posso, não tem problema. Tá bom? Se ela terminar de água, aí, se tiver alguma pergunta para fazer, quer conversar, não tem problema. A gente bate o papo. Depois, se quiser conversar no privado, a gente bate conversa. Porque é necessário a gente estar conversando. Porque é conversando que a gente se entende. Faltam quantos? Tem que respirar um pouquinho devagar. Que a gente olhando para você, faz assim, fecha a garganta. Bom, Deus abençoe vocês. A gente vai usar no grupo o dia da próxima entrega, provavelmente já da visita. A gente vai se falando, tá bom? Sim.